Estamos ao vivo, mais um KingCast, e hoje vamos falar um assunto que a gente já está com vontade de trazer aqui há muito tempo. Vamos falar sobre a síndrome da pessoa boazinha. Você tem esse problema, já passou por isso, já perdeu coisas na sua vida por ser uma pessoa muito boa, demasiadamente boa? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e falar como deixar de ser uma pessoa boazinha e como romper na vida. Não é isso, Pedro? É isso. Porque se você for bonzinho demais, as pessoas vão pisar em você, você nunca vai prosperar e não vai crescer, porque as pessoas não vão te valorizar. É isso. Primeiro, é bom a gente fazer até uma diferenciação, né? Quando se fala nesse assunto, a pessoa tem que deixar de ser boazinha, deixar de ser boa. Aí as pessoas levam para o outro oposto, achando que tem que ser mal, que tem que ser ruim, que tem que ter atitude com falta de responsabilidade, com atitudes imorais. Não é isso. A gente tem que diferenciar a pessoa boazinha da pessoa boa e da pessoa ruim, que aí são três tipos de pessoa que eu avalio nesse modo. A gente tem que sempre se concentrar no equilíbrio, em ser bom. Não ser muito bonzinho, nem ser muito ruim também. Realmente, porque você tem que equilibrar, só que é aquilo, realmente você tem que saber se priorizar. Porque às vezes você deixa de viver, deixa de fazer coisas que você gosta, faz coisas que você nem gosta, só porque você tem medo de dizer não para as pessoas. Mas na verdade ninguém se importa com você, as pessoas só se importam com elas próprias. Então, se você perder tempo se importando com as pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. É isso. Eu acho maneiro também a gente trazer como é que começa isso, né? Eu acho que desde a nossa infância a gente já é condicionado a algumas coisas. E eu acho que a pessoa muito boazinha é uma questão de identidade, falta de saber quem ela é. E isso nasce na infância. E o que que acontece? Desde a infância, às vezes a gente já aprende a ser um pouco dissimulado, porque a gente já veio meio que com problema de fábrica, né? A gente já nasce rebelde, já nasce meio estranho. Então, o que acontece? Quando a gente é pequeno, a gente aprende que se a gente fizer alguma coisa, nossos pais vão nos recompensar. Ah, se a gente fizer todos os deveres, se a gente falar de uma certa forma, eles respondem de uma outra forma, eles fazem o que a gente quer, se a gente pedir de alguma forma. Tem criança que faz pirraça. Se ela chorar, ela sabe que o pai vai dar algum presente para ela, vai atender o que ela quer. Então, às vezes, a gente aprende a ser dissimulado e fingir uma falsa. é, ser falso bonzinho ali para poder alcançar alguma coisa. E isso eu acho que já começa na infância, isso vai formando o caráter da pessoa boazinha. Realmente, acho que a maioria dos nossos problemas, na verdade, começam na infância. E ser bonzinho também acho que acaba sendo a crença limitante. E tem hora que aquele ditado, a pessoa só olha para o próprio umbigo. Faz sentido, você tem que olhar para o seu próprio umbigo, você tem que ser a sua prioridade, sabe? Sim, sim. Até para você poder. É lógico, você, na sua vida, no seu propósito, naquilo que você vai ver, você vai alcançar outras pessoas. Você vai. Tudo que a gente faz, eu acredito que seja para. Até para ajudar pessoas também, ajudar alguma causa, mas você, se você não se priorizar, você não vai conseguir fazer isso. Você tem que se amar primeiro para poder amar outras pessoas, para poder fazer aquilo que você tem que fazer. E outra coisa que eu analiso das pessoas boazinhas, eu já fui muito, e a gente aprende com o tempo sobre algumas coisas, é que a pessoa tem uma carência muito grande. Então, às vezes, ela tenta compensar a carência dela, ou a solidão dela, sendo boazinha, ou fazendo favor demais, querendo agradar demais, querendo fazer alguma coisa para as pessoas, na troca de ter a companhia das pessoas, ou de ser chamada para algo, ou de estar num grupo, ou de ser aceita. E aí, às vezes, a pessoa dá presente, se vira, quer fazer um monte de coisa, e ela tá ali sendo uma pessoa falsa. Na verdade, ela não é aquilo, ela não tá fazendo de coração. Ela tá fazendo para ela poder receber algo em troca. Muitas vezes ela não é recompensada. E aí que a cabeça dela fica mais frustrada ainda. Realmente, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu recentemente. Na, a minha professora de. Vou citar o nome mesmo. A minha professora de natação é uma porcaria, ela sabe disso. Ela não ajuda, ela nem avisou que a gente tinha que renovar e tal. E aí, eu, por ter um pouco desse negócio de ser bonzinho, falei: ah, não, eu não vou reclamar, não, tal. Mas hoje eu fui lá e reclamei.
Porque se eu fico sendo bonzinho, ela, igual, eu não preciso de muita ajuda. Mas tem outras pessoas lá que precisam. E se eu não reclamar, não vão tirar ela, não vão mudar, vai tudo continuar sendo aquele ciclo vicioso, tudo sendo aquela porcaria. Então tem hora que realmente a gente tem que se posicionar contra determinado tipo de coisa, não é porque vai prejudicar os outros. Não vai prejudicar os outros, não vai te prejudicar se você não fizer o que tem que ser feito, se você não for, não apontar os erros, enquanto continuar sendo conivente com erro, enquanto continuar sendo conivente com sacanagem, enquanto tiver medo de vai prejudicar, a pessoa vai perder isso, vai perder aquilo, dane-se a pessoa, quem importa na verdade é você. O que que acontece? Eu penso assim, às vezes o bonzinho, ele tá muito perto do ruim, só que não percebe. Na verdade, a atitude que tu teve, tu tentou ser um cara justo. O bom é o quê? O equilíbrio é o quê? O justo. Fala a verdade. Mesmo que doa, é preciso ser falado. Se tu tá pagando por uma coisa, tu quer receber aquele serviço de forma correta. Então, o bonzinho, ele tá atrapalhando a sociedade, na verdade, porque ele não faz as pessoas evoluírem. E da mesma forma, a pessoa ruim, ela também, como é uma pessoa imoral, uma pessoa que faz coisa errada, não tá nem aí pra nada, não tem escrúpulo, ela também tá atrapalhando a sociedade. Então, a pessoa ser boa, ela tem que ter esse equilíbrio. Muitas vezes é falar a verdade. É apontar o dedo na cara e falar, você tá errado, você fez isso, eu quero assim, assim. Muitas vezes a gente. Eu acho que acontece muito nessa questão comercial, né? Às vezes a gente compra alguma coisa com defeito, alguém dá um troco errado, igual tu falou, tu faz uma aula de alguma coisa que não está sendo bem atendido. Eu acho que isso é um dilema na vida das pessoas bonzinhas. Elas não conseguem impor e falar, isso aqui está errado, eu estou pagando, eu preciso do meu produto está quebrado, eu quero trocar, eu exijo que vocês troquem. Tem gente que fica com o produto quebrado, mas não tem coragem de trocar. Isso acontece muito. Às vezes você não quer incomodar as pessoas, mas tem hora que a gente tem que exercer o nosso direito, principalmente se a gente paga por uma coisa, você tem que receber o melhor, você é importante, é amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, não se prioriza, não se coloca no centro, como é que você vai conseguir amar o outro? Enquanto você continuar sendo uma pessoa porcaria que não se ama, você não ama o outro de verdade. Eu amo o próximo. Não ama, porque você não se ama. Quando você começar a se amar, você vai tomar vergonha na cara, fazer o que tem que ser feito. E aí o amor transborda no próximo. Quem é bonzinho não ama o próximo. É isso aí. Também concordo. Quem é bonzinho, ele tá querendo agradar para poder ser agradado. Ele não quer falar a verdade, cara. E amor, como você falou, você amar o próximo, muitas vezes você dizer não. A pessoa boazinha não sabe dizer não. A pessoa boazinha não Uhum. sabe dizer não. Ela não sabe impor limite, ela não sabe estabelecer aquilo que é preciso para um relacionamento, seja ele de qual nível for. Ela precisa aprender a dizer não. É até um tópico que eu anotei aqui, é uma coisa que a gente pode falar, aprender, como deixar de ser bonzinho, aprender a dizer não. Eu acho que é uma das principais coisas, vem logo assim nos primeiros tópicos quando a gente fala sobre esse assunto. Uhum. Porque o dizer não é libertador. Eu vou te dar um exemplo que acontece também aqui comigo, a gente vai lembrar. Pô, eu costumo guardar dinheiro e tal, e tinha uma época que eu emprestava dinheiro pros outros e tal. E aí eu mesmo não usava, agora hoje em dia eu não empresto. Porque eu vou emprestar dinheiro para as pessoas, eu não estou usando, os outros vão usar. É complicado, Isso, cara. isso quebra muita gente, Mas entendeu? a Se pessoa eu tenho bonzinha, outro. nessa hora, ela fica sequestrada emocionalmente. Pô, me presta teu cartão para eu comprar. Eu tenho um amigo que eu estudei com ele na faculdade. E eu lembro que do grupo de amigos, assim, eu acho que eu fui o único que não pediu o cartão de crédito dele emprestado. Porque ele é concursado, e agora ele nem tá mais nesse emprego, mas ele tinha um emprego de concursado. E ele tinha o cartão bom e tudo, e os caras ficavam pedindo, velho. Um amigo pediu, pô, me empresta aí pra eu comprar uma geladeira, empresta aí pra eu comprar isso. Cara, o cara tem família, tem filho, sabe, sei lá, se o cara vai precisar do limite dele, vai acontecer alguma coisa. Tipo, eu entendo às vezes uma emergência, tu pode pedir um amigo sim. Só que eu percebia que ele não sabia dizer não, era pra coisa que o cara tinha que se virar, mano. Comprar geladeira, mano, pô, vai ter que se virar. Tu é um homem aí, pô, trabalha pra tu comprar tua geladeira. Entendeu? Se fosse. Eu nem entendo até, pô, um remédio, uma parada séria, de repente precisa, entendeu? Mas o cara não conseguia dizer não. Ele ficava sequestrado ali, eu acho que com medo de desagradar as pessoas. Aí eu ficava observando aquilo e ficava, pô, cara. Aí eu até dava uns conselhos pra Uhum. ele também.
Só que eu também, tipo assim, não tinha a visão que eu tenho hoje. Mas como eu não tinha esse cartão também, ninguém me pedia nada. Aí, tá vendo? Porque na verdade, quando você diz sim, você quer dizer não. E a pior coisa é você fazer alguma coisa forçada, uma coisa que você não quer estar fazendo, entendeu? Óbvio, a gente às vezes ajudar as pessoas, tudo bem, mas tem hora que nego abusa, entendeu? É, É é. igual outro dia uma pessoa saiu pedindo ajuda para um monte de gente, saiu me pediu ajuda também. Eu falei não, mas antes de eu falar não, eu parei para pensar, pô, mano, eu até poderia ajudar, queria ajudar, mas pô, vai me atrapalhar. Não tem como eu ajudar. Se eu falar assim pra agradar o cara, quem vai me ferrar sou eu, É, é isso, mano. E, entendeu? cara, e a pessoa que é boa, que é justa a pessoa, ela sabe dizer não, ela sabe receber não também. A pessoa boazinha, ela Uhum. não sabe dizer não e ela não sabe receber não. Se alguém fala um não com ela, acabou o mundo, filho. É. Acabou o mundo. E assim, eu acho que a pessoa boazinha não entende uma coisa. A gente tem que ser grato, com certeza, para quem ajuda a gente, para todo tipo de ação. A gente tem que ser grato com Deus, com tudo. Mas a pessoa boazinha, ela faz alguma coisa esperando receber a gratidão dos outros. Cara, o ser humano, ele não tem, geralmente, não tem gratidão pelo que as pessoas fazem por ele. Então, o bonzinho já fica esperando. Cara, é a pior coisa, ele vai se frustrar. Então, tem que fazer as coisas por. Se quiser ajudar alguém, pô, ajuda de bom coração, de coração aberto e tranquilo, sem esperar nada em troca. Mas o bonzinho não, ele usa toda a ajuda dele como moeda de troca. Eu não sei se tu já recebeu de alguém, tipo assim, na adolescência, na infância, amizade, ou então qualquer outro tipo de relacionamento, algum presente, alguma coisa, ou algum favor que tu sentia que a pessoa tava te numa moeda de troca contigo. Não era 100% de coração. Uhum. Isso acontece muito. É, E tem gente que depois quer ver me dar um ódio, nego que joga na cara, mas eu fiz tal coisa pra você. pô, Cacete, fez porque quis, não fizesse, é, entendeu? exatamente, mano. Eu também sou As desse pessoas fazem pensamento. muito isso. Eu tô lembrando Poxa, aqui, cara, isso me irrita. Sirrito, eu tô lembrando aqui, a gente falou sobre negociação comercial e tal. Eu lembro de um episódio, cara, eu devia ter uns 15 anos, eu acho. Não, eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos. E eu já ajudava meu pai com os serviços de elétrica, e a gente tinha um cliente que era um açougue grande aqui da cidade. Até fechou. E aí o que que acontece? Mas naquela época bombava, era forte. E aí esse cliente era muito bom pro nosso serviço, porque tinha serviço recorrente. Só que um dia minha mãe pediu para meu pai comprar uma carne lá e meu pai trouxe, comprou a carne e chegou em casa. Minha mãe falou: pô, essa carne tá estragada. Meu pai não tinha percebido. Aí ela abriu, sentiu o cheiro da estragada. Liga pra lá, vai lá e tal, pra trocar e não sei o quê. E eu na minha cabeça, tipo, faz até sentido o que eu pensei. Eu falei assim, cara, ó, pai, eu acho que é melhor deixar quieto para não, falei com eles, para não gerar desconforto, porque eles são um cliente nosso, porque tem um cliente recorrente. Faz até sentido tu pensando no lado profissional, só que olhando pro lado de ser bonzinho, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, a gente sempre presta serviço, mas a gente não presta serviço ruim, presta serviço direito, deixa as coisas funcionando. Da mesma forma, eles venderam um produto, tem que vender um produto de qualidade. Então não fazia mal nenhum meu pai chegar lá, pô, aqui, chegar pro dono ou pro gerente e falar, ó, aqui tá ruim, essa carne tá ruim, tá estragada. Só que na minha mente eu era muito. Eu não gostava assim de confronto. Então, eu falei isso pro meu pai, só que aí acabou que depois minha mãe foram lá e falaram e tal, e trocaram a carne e foi de boa. Só que na minha mente, e a gente continuou fazendo serviço. Só que na minha mente isso ia atrapalhar, entendeu? Uhum. Porque da mesma forma que você vai lá e erra no serviço, ele ia te cobrar. E tu falou uma parada, isso é o que eu tenho pensado muito, tu falou do confronto. Às vezes a gente não quer ir pro confronto e tal. Eu costumo ser muito assim. Mas 2025 é o ano que eu vou pro confronto. Eu vou ser igual o Raimundo. Raimundo saiu pelo mundo, foi botando no de todo mundo. Começar a ser ruim com todo mundo, dizer não para todo mundo. Não gostei disso, não gostei daquilo. Não quiser falar comigo, mas não fala. Eu vou sair pro confronto com todo mundo. Eu vou desagradar muita gente. 2025 é o ano que eu vou desagradar todo mundo. As pessoas vão ter raiva de mim.
Alguns momentos isso é necessário. A gente vai lembrando na nossa vida vários momentos que a gente queria ter tido um outro tipo de reação e a gente não teve. Só que com o tempo também vai aprendendo isso que você está falando da gente reagir, da gente ser. O que que acontece? Com o tempo a gente vai aprendendo a deixar o sangue falar mais alto às vezes. Aquela raiva da hora. Pô, alguém falou alguma coisa, tu já revidou na hora e fica ali meio. Tem coisa que não é bom, mas, pô, na maioria dos casos, às vezes é bom tu botar pra fora já de uma vez. Ah, porque senão aquilo ali fica te corroendo, depois você fica com raiva, fica mal. É, Aquilo pode te gerar uma doença, sim. entendeu? Porque o que mais, principalmente brasileiro, o que mais tem, a gente quer ver um cara, é gente folgada, entendeu? As pessoas acham que você tem que estar à disposição delas toda hora, mas não é assim, entendeu? É igual outro ódio também, gente que deve. Nego deve o cara e não paga, entendeu? É gente retardada, maluca. Eu não sei o que esse pessoal tem. Eu acho que não devia nem existir banco. Eu acho que todo mundo tinha que pedir dinheiro para agiota. Porque o agiota, se vê de olho, vai lá e te mata. Eu acho que às vezes a gente começa a fazer assim. Mano. Outra coisa pra gente. Outra coisa pra gente aprender a deixar de ser bonzinho, é aprender a impor limites, mano. Aprender a impor limites. Isso é muito importante, cara. A gente, quando é mais novo, eu acho que a adolescência é o período que a nossa cabeça tá nessa confusão. A gente, talvez seja o período que a gente é mais, ao mesmo tempo que a gente é meio maluco, a gente faz coisa ousada, do mesmo tempo a gente é muito bonzinho e nossos amigos têm muita influência sobre a gente. Então sempre tem aquele amigo folgado, alguém folgado que você não percebe, você não consegue impor limite. Você não consegue falar, ó, daqui você não passa. Até aqui você vem e pronto. E a gente acaba cedendo e abrindo a nossa vida e a gente não consegue colocar uma barreira nisso. Isso prejudica a gente muitas vezes. Não é? Aí quando você vai falar com a pessoa, ela fica com raiva de você. Tempo atrás aconteceu isso. Tinha uma pessoa que eu lidava, pessoa gente boa. Mas eu percebi que o cara era meio folgado. Aí teve um dia que eu tava irritado, eu falei umas verdades, por isso que eu falo ainda. Aí, tipo assim, pô, mudou o comportamento do cara, mas deu pra ver que ele não gostou. Uhum. Mas Mano, eu às vezes tive que fazer, acontece, foi cara. necessário. Porque se Tinha um cara realmente também se não tiver que. limite, Tinha um cara que eu convivi um tempo atrás também que ele era bem folgado. Ele era bem folgado. Às vezes a pessoa. É essa questão da gente saber botar limite. Às vezes a pessoa chega tranquila e tal, só que tem gente que extrapola os limites, entendeu? Ela não tem um simancol ali de dar um freio e falar, não, até aqui tá tranquilo, daqui pra cá é a privacidade da pessoa. E aí eu tive que dar um corte, até que a pessoa falou um negócio, tipo assim, eu virei as costas e deixei ela falando sozinha e dali pra lá eu parei de falar. Aí hoje em dia eu só cumprimento, aperto a mão quando eu vejo, mas não era uma pessoa que que podia ser uma amiga, mas pelas atitudes tu já via que não ia dar certo lá na frente, que ia ter conflito, que ia ter briga. Então às vezes é melhor deixar pra lá e cada um segue sua vida. não é, tem gente que tem que deixar aí, entendeu? Porque senão é atraso. Junta seu peso com o peso da pessoa e aquilo vira um fardo muito grande para ser carregado. Se a Sim, gente. Eu tenho estudado bastante desenvolvimento pessoal, mas agora estudando mais relações interpessoais, mas o quanto que as pessoas te atrapalham de viver. E às vezes a gente não prospera por coisas que talvez se a gente prosperar, a gente vai ter que abandonar algumas pessoas. Eu fiz uma lista de pessoas que eu vou ter que abandonar. Outro dia, sem querer, eu descobri no meu subconsciente e tinha uma pessoa próxima me atrapalhando. Eu já liberei a pessoa, em breve eu vou ter que destacar um pouco da pessoa também, entendeu? Alguns parentes meus, porque não dá certo. Você vê que aquilo ali, às vezes, é o amor que você tem pela pessoa, só que você sabe lá no fundo que quando você mudar, você vai ter que afastar um pouquinho a pessoa. sim. É a questão da inteligência emocional, né, mano? Tu já leu o livro Especialista em Pessoas, né? Já, no primeiro. A gente saber dividir também os níveis de amizade, isso aí ter maturidade para isso, isso aí facilita pra caramba. E
a gente saber também que às vezes tem um tempo, cara. Tem um tempo de. Eu até fiz lá no meu canal, no vídeo Deixa aí. Peguei o exemplo de Paulo, pô, que era o cara que sabia os tempos, as estações de andar com as pessoas e falava, pô, agora não vai dar mais, porque a pessoa tá indo para um outro caminho. E tava tudo bem, daqui a pouco a pessoa voltava, e tudo ali pelo propósito dele. Então a gente tem que saber isso também, cara. A gente tem muita dificuldade para fazer isso. Quando a gente é uma pessoa boazinha, a gente não consegue discernir isso. Uhum. Porque na vida, a única pessoa que vai ficar contigo para sempre é teu cônjuge. O resto, mãe, Mesmo pai, assim, uma hora um vai morrer filho, primeiro. aham. O resto, todo mundo você tem que deixar aí. É, Gênesis 2 de 20, se eu não me engano, fala que o homem deixará o pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É o cônjuge. O resto, que se dane. Simplesmente dizendo. é, mano, eu anotei um ponto aqui que é muito importante para deixar de ser bonzinho. É saber sua identidade. Por quê? Aí tá ligado também a dizer não. Quando a gente sabe quem a gente é, o que a gente precisa fazer, qual o nosso propósito, o que a gente é bom, qual a nossa vocação, a gente vai saber, a gente vai ser menos bonzinho. Por quê? A gente vai aprender a dizer não e deixar outras coisas para trás. Eu acho que mais importante do que a gente saber dizer sim é a gente saber dizer não. A Uhum, gente saber dizer sim é muito fácil, né? Então, aprender a dizer não, eu acho que é onde os nãos que a gente vai dando vai levando a gente para o nosso caminho. Então, quando a gente sabe uhum. quem é, isso fica mais fácil. E porque as pessoas elas tentam atacar muito a identidade. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Eu até entendi o que a pessoa veio falar, mas a pessoa próxima a mim veio reclamar de umas brincadeiras assim que eu zoo com um amigo meu, tal, não sei o que, com alguns amigos. E ele falou, mas você fazendo isso, as pessoas vão achar que as pessoas estão achando que você é isso, isso, isso. Eu falei, eu quero que as pessoas quase que eu não falei, evitei falar, mas eu quero falar todo mundo. Eu não ligo o que as pessoas estão falando, entendeu? Eu sei quem eu sou. Eu tenho a minha identidade, claro. Isso não me afeta. Se eu fosse o que eu falei, se eu parar para pensar de tudo que eu fizer uma lista, de tudo que os outros me chamou, e for perder meu tempo tentando encaixar naquilo que todo mundo me chamou, eu tô ferrado e as pessoas também. Sim, sim. Cara, outra coisa que acontece quando a pessoa não tem identidade, ela vai na pilha e na opinião dos outros. Alguém fala, pô, por que que tu namora fulano? Por que que tu Pô, não isso namora me dá um fulana? ódio. Aí, Isso daí me cara, dá um ódio. tem gente que é tão cabeça fraca que ela entra num relacionamento que ela não sabe nem porque ela entrou, pela opinião dos outros, cara. Eu conheço gente que tá sofrendo por isso, entendeu? Foi igual no dia lá no trabalho lá. Alguém, as outras pessoas, vou arrumar alguém pra tu. Eu falo, cara, não preciso que ninguém arrume ninguém pra mim, não. O dia que eu quiser, eu vou lá e arrumo. Entendeu? Exatamente, cara. As Isso pra pessoas não controlar entendem, a mano. minha língua. As pessoas não entendem, cara. E eu vi esses dias eu conversando com uma pessoa, e ela ficou, tipo assim, uns 6 meses ficando com uma pessoa. E aí eu perguntei, pô, mas por que que não deu certo e tal? Ela, pô, eu nem sei, eu não gostava dessa pessoa. Eu falei, cara, como é que tu fica 6 meses com uma pessoa que tu não gosta? Ela falou, eu não sei dizer não, eu não sei dizer não, eu só fui deixando acontecer e foi indo. Aí eu não sei Meu terminar Deus do também. céu. Ela falou assim, aí eu me afastei para ver se a pessoa se tocava e a pessoa ficava mais atrás de mim. Eu falei, mas geralmente é isso que acontece. Mano, Se você não for claro caraca. na sua comunicação, aí a pessoa é boazinha. Primeiro, ela não sabe dizer não para o investido da pessoa. Depois, ela não sabe dizer não para dizer que ela quer terminar. Então, ela vai para onde o vento soprar, mano. Hum, E aí isso daí às vezes podia dar um casamento e ambas partes, um acabar chifrando o outro, ou vamos viver um casamento infeliz aí pro resto da vida. Isso tudo que eu não soube dizer não lá atrás. Às vezes um não que você deixa de dizer aqui que parece não ser nada, lá na frente vai dar um problemão. Isso é falta de Imagina identidade você. também, cara. A pessoa se É, ela já não tinha interesse antes de conhecer a pessoa, ela não sabe nem quem ela é, qual o gosto dela. Porque ela viu uma pessoa, ela não sabe se ela diz sim ou diz não. Então é né, falta de entendeu? personalidade. Isso realmente falou, porque quando você se conhece, eu já estava conversando com alguém.
você sabe quem você é, você sabe o que que você gosta e o que que você não gosta. Então você vai procurar isso numa pessoa. Mas quando você tem aquele ditado, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E Exatamente isso é isso. até um tema que a gente podia fazer um podcast sobre isso, sobre escolha de pessoa e tal. É, pode ser uma maneira sobre esse autoconhecimento e sobre como escolher a pessoa certa, como procurar, se existe a pessoa certa, fazer um podcast depois sobre isso. Vamos sim, vai bombar. Esse É um assunto aí sempre tema. rende. Então, porque falta isso para as pessoas, entendeu? As pessoas às vezes querem entrar num relacionamento por conveniência ou por pressão dos outros. Pressão É, social. isso, é, isso lá na frente dá problema. Isso acontece mais em ambiente religioso. Às vezes você É, vê, tipo, casais que não tem nada a ver, mas estão juntos por causa da pressão social e no casamento chegou a hora que não dá certo. é. Eu acho que bate com o que a gente está falando aqui. Outro tópico que eu anotei para como deixar de ser bonzinho é não ter medo de ficar sozinho. Já bate de frente com isso. A pessoa boazinha, ela aceita coisas que ela não quer para ela poder estar dentro de um grupo, dentro de uma amizade ou então num relacionamento, como a gente está falando. Ou então pode ser no ambiente de uma igreja, pode ser na academia, pode ser em um curso que ela faça, em qualquer coisa. Às vezes ela vai e ela aceita coisas e ela aceita propostas, ela aceita alguns rolês que ela não iria, mas ela vai porque ela quer ser aceita. E tudo isso é medo de estar sozinho. A pessoa que tem medo de sozinha, ela fica sequestrada de estar em qualquer lugar com qualquer pessoa e estar fora do propósito, da visão dela, só porque ela tem medo de passar um dia sozinho. Mas tem muito disso. Aconteceu comigo, de eu me ferrar uma vez, eu até quase fui preso por isso. Medo de ficar sozinho. É porque não tem coisa que não dá pra comentar na internet e que lá na frente pode dar problema, mas um dia eu te conto essas histórias. Mas, enfim, é complicado isso, que se você tiver medo de ficar sozinho, você vai querer agradar todo mundo. Igual, eu tô na fase que eu quero ficar sozinho, quero que se dane todo mundo. Então, eu tô mais tranquilo, entendeu? Mas quem tá na fase, às vezes, o cara, a pessoa fica, não, acha que depende das outras pessoas pra tudo, vai se ferrar. Sim, e as pessoas fazem essas coisas para ser aceito. O bonzinho, ele tem muita necessidade de aceitação. Então, às vezes, a gente vai pra droga, a pessoa na adolescência vai pra droga por causa disso. Na verdade, é porque ela é boazinha, ela quer ser aceita dentro de um grupo. Aí ela vê, pô, as pessoas, se eu usar tal droga, eu vou ser descolado, eu vou estar naquele grupo, eu vou ser aceito, eu vou ser incluído nesse ambiente. Uhum, E aí bate de frente com uma coisa que eu anotei aqui também, que é respeitar seus valores e crenças. O bonzinho, para ver como ele se assemelha muito com o ruim. Os extremos, eles se assemelham. Porque, na verdade, ele está desrespeitando o que ele acredita, os valores dele, às vezes que ele aprendeu da família dele, para poder ser aceito, para poder ele estar incluso em alguma coisa. uhum. Então, ele tá sendo uma pessoa boazinha para agradar os outros. Em vez dele ser bom e falar, não, isso eu não faço, isso eu não quero, isso eu não aceito, isso eu não vou, isso vai contra meus valores, isso vai contra a minha fé, isso vai contra o que eu acredito. Só que ele tem medo de falar isso, de encarar, de ficar sozinho, de ser excluído. O bonzinho tem muito medo de ser excluído. É, eu lembro que quando eu era mais novo, isso é uma parada minha, eu nunca gostei de bebida, não é nem por questão de criação, não, mas eu não gosto, eu odeio. E aí, pô, os moleques sempre falam, pô, bebe aí, não sei o que e tal. E eu, pô, não, 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 não. E às vezes até fui excluído de algumas coisas, mas chegou um tempo que os caras começaram a respeitar, Sim, entendeu? Ninguém me oferece cachaça nem droga. Mas se eu tivesse, não, vou aqui por conveniência, hoje eu podia ser um cracudo, um cachaceiro, alguma coisa da vida, sim. entendeu? Que realmente, se você não souber dizer não para estar em. E todo, às vezes eu já dei alguns modos de não dizer não e entrar em alguns ambientes, mas nunca joguei nada para dentro do meu corpo e prejudicasse. Sim, não. Isso é Ah, muito bom, mas isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas às vezes vão para esse caminho por causa de aceitação. Para estar uma outra incluso, parada. incluso num grupo, para estar junto com a galera.
uma outra E aí, parada às vezes, também que eu mas lembrei não só aqui. nessa questão de droga, várias situações que a gente, às vezes, não era a gente, era um falso eu tentando ser aceito. Na verdade, você estava querendo agradar as pessoas. É, eu lembrei de outra situação aqui que só agora tá diminuindo. Mas uma época que eu, pô, tinha muito isso. Às vezes eu tinha pressa para chegar em casa e encontro um conhecido. Aí, pô, tu fica um tempão conversando com um conhecido aí na rua, um cara que tu não vê há um tempão. Quando tu vê, tu chega em casa e fala, caraca. Tipo assim, por mais que seja menos, fala, pô, que merda. Por que que eu não peguei e não fui embora? Às vezes eu queria ir embora de algum lugar, não ia porque eu ficava, tipo, esperando as pessoas igual o trabalho. Ah, não, pô, vou esperar fulano sair, não sei o quê. Eu quero que fulano se dane, o pior é que vou embora. Porque Tenho que ir, senão eu vou, isso valeu e pronto, atrapalha. né? É, Não tem porque jeito, né? tem, tem que ser assim. Porque senão você perde muito o foco. Às vezes a gente tem que ser, né, egoísta. Mas é quase como se fosse egoísta. Porque a gente tem que pensar mais na gente e menos nos outros. Cara, ninguém vai fazer por nós aquilo que só a gente pode fazer. Então tem coisa que a Uhum, gente não tem como deixar pra lá, ou botar na mão dos outros, ou deixar pra depois. Uma coisa que eu acho que ajuda a gente a vencer essa coisa de ser bonzinho também é a gente ter coragem, ousadia. O bonzinho, às vezes, ele tem muito medo de falar a opinião dele, de falar o que ele pensa, de se posicionar, ou então de ter uma uhum, atitude ali mais ousada para falar com alguém, para fazer uma apresentação, para conhecer uma pessoa, seja profissionalmente, seja amorosamente, alguma coisa que ele quer fazer, porque ele tem medo de desagradar, tem medo do que vão pensar, e aí ele está deixando de viver, então ele tá sendo ruim. É o que eu volto a falar aqui, o bonzinho é muito parecido com uma pessoa ruim, porque ele está prejudicando todo mundo, porque ele não está conseguindo viver aquilo que ele tem para viver e ele também não está botando a cara no mundo, criando alguma coisa de positivo. uhum. Porque às vezes você atrapalha, você se atrapalha de romper e atrapalha o outro de romper, porque você está dizendo sim. E, pô, quantos não já recebi na vida? E, pô, é aquilo que não te mata, te deixa mais forte. Tudo de ruim que acontece na nossa vida, eu sempre penso, pô, me matou? Não, então eu tô mais forte. É E às vezes isso. a gente simples não, entendeu? E, cara, não é bom, entendeu? Ó, eu lembro aqui, ó, 2016, eu ia entrar num relacionamento com a menina, de repente, foi 2016, de repente ela sumiu. Graças a Deus que deu errado, graças a Deus. Hoje eu estaria, a menina é retardada, entendeu? Quase um ganso, menina toda maluca, Caraca. pô, tem que tomar cuidado como é que eu vou me expressar aqui. Mas enfim, graças a Deus que ela me disse não. Se ela tivesse me dito sim, entendeu? Igual uma vez também que eu queria namorar uma menina feia, Thaís. Pô, imagina, tá errado que ela. Graças a Deus, então não é transformador. Foi livramento, foi Deus me Foi guardando. Deus. Teve um dia que eu lembrei dessas duas situações, agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado. Eu não namorei Isabelle nem Thaís. Que as duas correram. Obrigado. Porque, pô, meu Deus. Cara, eu acho que a pessoa bonzinha tem que aprender que ela é melhor ela botar a cara no mundo, é melhor dar errado, ela vai aprender. No livro que eu li do Marçal, pior ano da sua vida, Destravado uma década, ele fala o seguinte: é uma coisa que a gente já sabe, mas ele reforça muito. Que. Caraca, até esqueci, peraí. Ele fala que ele nunca erra, né? Ele nunca. Como é que é? Ele nunca perde. Ou ele ganha ou ele aprende. Aham. Ele nunca erra, ou ele ganha ou ele aprende. Então, é uma lição que a gente pode tirar para a vida. Cara, você vai errar, você vai falhar, mas aquilo ali está te trazendo experiência. A experiência, ela Uhum. faz você ficar mais forte, faz você ficar. Você vai saber o próximo caminho, você já sabe uma forma de não fazer. Então você vai tentar de uma outra forma. Então você vai tentando, vai tentando, vai tentando. Eu acho que o bonzinho tem essa síndrome de querer tudo perfeito. O bonzinho é uma pessoa muito perfeccionista. Então ela vai esperar a Uhum. melhor situação, vai esperar o melhor cenário, e aí a vida vai passando. Ela vai ficar esperando um dia que ela vai
ter as melhores condições. Eu acho que não, acho que a gente tem que botar a cara e ir fazendo. Eu acho que muitas das coisas que não estão acontecendo na nossa vida também é por falta de ousadia, falta de coragem. Às vezes, se a nossa vida Sim. está monótona, falta coragem, falta a gente ter mais ousadia, a gente botar a cara no mundo, ir para cima, fazer o que tem que ser feito, tentar de uma forma, deu errado, tenta de novo, levanta, e é isso. É ir pra guerra. Porque enquanto a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Tem uma frase que fala o seguinte: tive que fazer o que eu nunca fiz para viver o que eu nunca vivi. É, exatamente, mano. Isso é profundo pra Eu caramba. acho que é o Einstein, né, que fala, é burrice fazer as mesmas coisas e esperar sempre os mesmos resultados, né? Uhum. Tem que fazer, quando você fizer coisa diferente, Esperar experimentar resultados coisas diferentes. novas, é, É, a, a vida vai mudar, entendeu? Mas enquanto a gente aceitar o que é imposto pela sociedade, vou te dar um exemplo aqui que eu tenho costumado falar muito isso, a gente é como se fosse uma ogiva nuclear. A ogiva nuclear, elas estão tudo, a maioria fica em submarino, perambulando por aí. Enquanto ela está dentro do submarino, ela não faz mal a ninguém. Ela tá lá, tá um submarino, é uma bombinha. Um cabeção de negro, se eu jogar ali, vai fazer mais efeito que uma ogiva nuclear. Mas a partir do momento que alguém vai lá, aperta o código dela, ela sobe, vai na atmosfera e bate num lugar, ela impacta, ela destrói tudo, ela faz o serviço dela. A mesma coisa é a gente, enquanto a gente está numa caixa, não, a gente não dá perigo a ninguém. Mas quando a gente entende que realmente que a gente é uma ogiva, uma bomba nuclear que tem que pegar e tem que explodir, é. É interessante isso que né? tu está falando, porque é do interesse de muitas pessoas que a sociedade, principalmente os homens, sejam mais bonzinhos, sejam mais Uhum, conformados, sejam mais pacíficos, sejam mais calmos. Porque isso está trazendo aí, malefício para nossa sociedade, né? E a gente vê até a uhum, alimentação, vai mudando, muda a testosterona do homem. O Renato Amoedo é um cara que fala muito sobre isso também. Então, a gente é interesse, às vezes, de quem está à nossa volta, ou das pessoas que se incomodam com mudança, que não gostam de sair da zona de conforto, é interessante para elas que as pessoas à volta delas sejam boazinhas, que façam sempre a mesma coisa, ficam sempre no mesmo emprego, ficam sempre na mesma vida monótona, porque aquilo ali traz uma zona de conforto, traz um clima uhum. agradável, um clima confortável. E aí eu lembrei também quando tu falou de guerra, que a gente estava falando de confronto, que o bonzinho ele tem medo do confronto. Eu acho que isso é um tópico muito bom. E a gente percebe, por exemplo, que na vida tem hora que a gente não tem outra opção senão o confronto. E eu acho que isso pode ser, para quem está ouvindo aí, quer romper nessa coisa do bonzinho, às vezes um confronto pode ser a melhor coisa para você romper nisso. Porque tem situação na vida que não tem como você fugir, não tem como você dizer não, não tem como você olhar para trás. Tem situação que você precisa encarar. E aí você vai precisar ir para o confronto, vai precisar ir para a guerra. É como naquela história antiga que a gente viu, onde tinha muita guerra. Por exemplo, na época de Israel. Tinha na Bíblia, a gente vê, por exemplo, outros povos invadindo, não tinha como eles falar nada, não tinha como ter acordo. Os homens precisavam pegar a espada e ir para a guerra e lutar. Então tem hora que é isso. Ou você vai fazer o quê? Vai deixar os caras invadir, pegar a mulher de vocês, pegar os filhos, pegar o ouro, matar todo mundo. Então tem hora que você não tem outra opção. Então o confronto é importante. O confronto ele te leva para outro nível. Realmente. Eu lembrei do exemplo do rei Davi, quando sequestraram as mulheres dele, os filhos dele, tudo. Ele juntou o exército e foi atrás. Imagina se ele deixar pra lá, talvez ele não teria mais nem a descendência dele. A gente ser Sim, bonzinho, separado, isso é de interesse até do próprio diabo, porque uma sim, pessoa, ela tem a capacidade de impactar milhões. Então hoje o diabo ele não fica mais atormentando, botando terror e tal, até porque as pessoas têm tanto problema que ele nem precisa. Mas enquanto a pessoa estiver dentro do mundinho dela ali, rodeada com aquilo, para ele tá tranquilo, não explodiu, entendeu? Ah, o diabo tá agindo na minha vida. Não tá. Você tá agindo sozinho ali, ele lançou uma setinha e você tá dando volta. Ele vai vir agir quando a pessoa se levantar. Aí ele vai exatamente. falar, ih, deu ruim. Exatamente. É aí que ele treme na base. Uhum. Ele sabia que ele ali se levantou.
E agora já era. É. Aí a gente fala de confronto, deu um exemplo de guerra, mas talvez a pessoa fale, pô, mas a gente não tá num contexto de guerra nem nada. E realmente a nossa vida hoje tem muito conforto, né? A gente estava conversando isso hoje em dia. A gente vive melhor do que reis que viveram no passado, 3.000 anos atrás. Uhum, Então isso traz uma comodidade e um bondadismo também na nossa vida, que é o excesso de bondade. Então a gente fica, pô, não, já tem tudo, eu não preciso discutir com ninguém, não preciso brigar com ninguém, não preciso me envolver em algum conflito, então tá tudo tranquilo. E o excesso de comodidade, assim, de paz, pode trazer essa coisa, esse lado negativo, né? Da falta de garra, falta de vontade de vencer da pessoa. uhum. É, porque tem uma frase que fala que não, tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis, tempo e Tempos fáceis geram geram, tempos fáceis, geram tempos fáceis geram homens homens fracos. fracos geram tempos difíceis. É um ciclo. E realmente é assim. Quando tá tudo muito fácil, você pode ver o seguinte, tirando quem é muito old money, mas vamos botar aqui, um camarada caiu um dinheiro, ele gerou um tempo fácil na família dele. O filho dele, se ficar acomodado, ele não vai para frente, vai empobrecer e o filho dele vai ter que ir de novo, entendeu? E realmente o confronto, a ruptura, ela te leva para um novo nível. A gente sabe que a igreja lá está passando como vivendo esse novo começo literalmente. E se talvez, eu vou abrir aqui porque o assunto é público, mas se talvez vamos botar, eu tenho certeza que a gente como igreja vai avançar e tal, às vezes pode ser até Deus que usou o André para fazer isso, mas imagina se talvez continua do mesmo jeito que tá. A gente ia continuar todo mundo monótono. Pode ver que tá todo mundo ativado, o próprio Felipe tá mais animado agora, entendeu? Tá todo mundo querendo ir pra guerra, não guerra contra ninguém, tô falando guerra aqui Espiritual. de expandir, entendeu? A guerra espiritual de levar o reino, mas estava todo mundo acomodado. Não que a gente estava vivendo errado, mas tava maneirinho, tava bonzinho, tava tudo mil maravilhas. Agora não, o não que foi imposto pelo André, o basta, vai ajudar muito a gente a expandir. Sim, realmente. Se for parar pra pensar, até falei contigo aquele dia. Ele teve uma atitude dura, mas talvez foi a atitude correta. Hum, Mas hum, é aquilo, a gente, como homem, como grandes líderes que nós vamos ser, eu acredito, o que acontece? Quem estiver assistindo, a gente às vezes vai tomar a decisão que todo mundo vai falar, cara, esse cara tá errado, esse cara é egoísta, esse cara só tá pensando nele. Mas às vezes é a decisão correta. Às vezes é a decisão que hum. lá na frente todo mundo vai olhar e falar, cara, o cara fez certo, foi melhor para ele, foi melhor pra gente, foi melhor para todo mundo. Mas na hora, Mas aí o cara tem que ter peito para aguentar também. por mais que a gente, não vou entrar aqui no demérito da forma que foi feito, mas era necessário, É, entendeu? Muita é, gente não entende isso, mas foi necessário para o avanço. Eu te falo que daqui a um ano a gente vai olhar e vai falar: caraca, se ele não fala esse não, onde é que a gente estaria? exatamente. É. Foi o confronto. Tem uma palavra em hebraico, os judeus estudam mais que a gente. Quando Deus fala para Abraão sair da parentela dele, ele fala uma palavra chamada Lesh Lerá, que é sai para dentro de ti. Ele chama Abraão primeiro para um confronto com ele mesmo, dentro dele, não só romper com a parentela, mas romper com tudo aquilo que tornava ele, impedia ele de viver o que Deus prometeu. E o confronto de Abraão foi necessário ele se tornar o pai de multidões. Na Bíblia também a gente vê muitas vezes Deus dizendo não em determinados momentos, e esses nãos tornando as pessoas mais fortes, tornando. Porque nem toda vez também Deus diz sim, a maioria das vezes Deus diz não. Exatamente. Exatamente. Para a gente ter essa medida do bonzinho e do ruim e do bom, a gente pode usar muito o caráter de Deus como exemplo. Deus, uma das maiores coisas que ele fala é não. Tá vendo até o pastor Eliseu Rodrigues, ele fala, o Éden já começou com um não. Não comerá do fruto.
Uhum. Aí ele fala para Moisés: você não vai entrar na terra. Os não de Deus, ele sempre estabelece não. Até para Jesus, Jesus falou: se possível, afasta de mim esse cara. Você falou. E, e, e Deus negou, né? Falou que não cita, né? Mas a gente sabe que Deus mandou a missão continuar. Então é isso. Às vezes Uhum. ele fala não pra gente. E o não dele é benção. É, porque muita coisa, às vezes, a bênção fora de tempo, ela é maldição. Você É, vê que Deus promete a Abraão um filho e era uma bênção. Só que pela falta de confiança de Abraão, ele resolve antecipar a promessa, antecipar a bênção. E dá esse problema até hoje, esse conflito da galera ali do Oriente Médio. Porque até o anjo fala para a mãe do Isaac, não, é o outro, Ismael. que ele seria contra todos e todos contra eles, os irmãos dele, no caso. E às vezes a gente saber esperar, a gente vai ser muito mais abençoado. É igual tem o exemplo do rei Davi. Ele ia ser rei, ele teve a chance de pegar e dar-lhe uma espadada em Saul e tomar o reino. Mas se ele faz aquilo ali fora do tempo, se ele vira rei fora do tempo, virando rei do tempo ele já teve problema. Imagina se ele vira rei antes do tempo. Isso aí, exatamente. E a gente pode pegar, você citou um cara da Bíblia, para a gente tomar como exemplo, Abraão eu vejo como um cara bonzinho. Lógico, ele foi o pai da fé, mas em alguns momentos ele foi bonzinho, como por exemplo, quando Deus falou: você vai deixar sua terra, sua parentela, e ele leva Ló. E aquilo ali impediu o crescimento dele. Porque ele ficou Uhum, mal de ter que deixar o sobrinho, porque o sobrinho era como um filho para ele, e ele não tinha filho. Então ele ficou apegado naquilo e teve uma atitude bonzinha de levar. O que aconteceu? Teve conflito, travou a vida dele. Deus não falou mais com ele, até que teve um momento que eles tiveram que se separar. E o outro momento que tu citou, a esposa dele, Sara, né, faz uma proposta para ele se deitar com a serva. O que ele tinha que ter falado? Não. Ele, como chefe, como uhum, cabeça, como alguém que precisa tomar as atitudes ruins, as atitudes ruins, né, as decisões sérias e decisões mais importantes, ele devia ter falado: não, Deus falou que vai dar um filho pra gente, vamos esperar, não vou fazer isso. Mas ele foi e deu ouvido à mulher dele e acabou cometendo esse ato aí, igual você falou, que foi uma precipitação, né? O bonzinho ele sempre se precipita. uhum. E realmente, se ele tivesse dito não à mulher dele, hoje a gente não teria esses conflitos aí que vão culminar no apocalipse. Não precisava nem desses conflitos aí, era só ele ter dito não. Se Isso, Adão também tivesse dito não à mulher dele, a gente também não estaria passando essa doideira aí. Eu tenho vários exemplos, porque o não, e até o não de Deus pra gente é bom. Já teve coisas de eu pedir para Deus e em alguns momentos ele dizer não e eu ficar emburrado e tal, e hoje eu entender, entendeu? Igual, é, teve coisas que hoje eu entendo, pô, se tivesse sido naquela hora daria errado e tal. E tem uma coisa também que eu tenho pedido para Deus, mas eu sei que talvez se ele falar não, eu vou ficar emburrado, normal, mas faz parte, não é o tempo. é isso. Ele sabe o melhor tempo, ele sabe. O não dele é benção também, cara. A porta fechada Uhum, é coisa boa. Então que a gente aprenda com ele, né? Que a gente saiba dizer não na nossa vida também. E o exemplo de pessoa boa, que não era bonzinho também, era Jesus. Porque as pessoas uhum, têm, lógico, Jesus é amor, Deus é amor. Mas as pessoas não entendem que amor às vezes é falar não. Amor às vezes é pegar e revirar as coisas no tempo e falar, pô, raça de víboras. Às vezes amor é falar a uhum. verdade. Porque Mas ele seu não podia, Jesus, ele ia ser bonzinho se ele visse uma coisa errada e ele fosse conivente e não é. fizesse nada. Se ele não demonstrasse, não batesse nos fariseus da forma que ele bateu, eu tenho certeza que muitos deles não teriam mudado. Jesus chamou todo mundo para confronto, entendeu? E você vê que, tipo assim, até em determinado, tem lá em Lucas 7, Jesus, fala da multiplicação dos pães, né? Só que nessa passagem diz que a multidão continua seguindo ele e tal. E tem uma hora que ele some, a multidão fala, mas o senhor sumiu, não sei o quê. Ele fala, vocês estão me seguindo porque vocês querem comer pão.
entendeu? Tipo assim, vocês são tudo um bando de esfomeado. Ali, tanto que tem uma hora que ele, aí um monte de gente vai embora. E nisso ele vira para os discípulos e fala: vocês querem ir embora também? É. Entendeu? E ali ele peneirou e só ficou quem era de verdade, entendeu? Em Ele algum não tinha medo de momento ele ficar tinha que dizer sozinho. não. É, entendeu? Porque ele sabia quem ele era. Imagina, a multidão. Imagina, hoje a gente seria equivalente a pessoa ter um monte de seguidor. E aí você fala pro seguidor, não, vocês são tudo interesseiros, sonhem todo mundo, entendeu? É. Mas ele realmente, por saber quem ele é, e a gente vê outras passagens, algumas passagens, em que ele chamava Pedro, Tiago e João. O Uhum. resto ele deixava para lá, entendeu? Então era um momento também que ele dizia não para alguns dos discípulos. Porque tem coisa na nossa vida que nem todo mundo tem que participar. Exatamente, cara. E Jesus precisou confrontar até os irmãos e a mãe. Em Marcos Uhum, 3, conta que ele estava ensinando em Cafarnaum e aí o pessoal estava querendo prender ele, achando que ele estava maluco. Pô, esse aí não é o carpinteiro? Não sei o quê. E a própria mãe e os irmãos achavam que ele estava louco, que ele estava fora de si. E aí ele teve que confrontar também. Ele falou: Bom, meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são quem ouve minha palavra e quem pratica. Então Jesus também dava os uhum. cortes seco dele. Né? E ele fala, e para Pedro, Pedro era amigo dele, ele era dos mais íntimos. Só que em algum momento ele falou, Pedro falou, não, sobre ele não morrer e ir para a cruz, Pedro quis falar, não, senhor, não faz isso não. Ele falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Então ele precisou Uhum. confrontar até os amigos mais íntimos. Porque ele sabia o propósito. E quando a gente sabe o nosso propósito, às vezes a pessoa vem até falar alguma coisa boa, porque Pedro não queria que ele morresse. Mas ali, Satanás sabia que alguém tinha que pagar um preço. Então, quando ele usa Pedro para falar, não morre não, não sei o quê, ele ali ele tenta arrancar o propósito de Jesus. Isso Entendeu? aí. E o confronto, ele edifica. A gente vê lá no final, eu não lembro se foi Lucas que falou, porque acho que só tem um evangelho que cita. Tem uma lá quando Jesus está prestes a morrer na ceia, tem uma hora que ele fala: Simão, Simão, tu ainda não te converteu, Satanás pediu para te peneirar como trigo. É um momento lá que Pedro tá falando que acho que ele não ia trair Jesus, tá, alguma coisa assim. Uhum. E ele Jesus joga na cara dele, tipo assim: Simão, você acha que você é o cara, tá? Mas Satanás queria te peneirar agora como um trigo, Tu não tá entendeu? nem Mas você convertido vai te ainda. aí então que ele fala, mas quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu tenho certeza que aqui, e aí ele vai depois fala do Galo cantar e tal, de Pedro negar ele. Eu tenho certeza que aquele ali foi um tapa na cara do Pedro, Sim, Jesus ele confrontava. né? Os religiosos, ele batia de frente assim abertamente e não estava nem aí, porque ele sabia a intenção do coração deles. E os Uhum. discípulos ele também confrontava, mas tinha a intenção do ensino, né? Tinha De fazer eles crescerem. muita gente hoje não faz isso, tem seus discípulos e não confronta, porque o confronto dói, é chato, mas faz parte. Ó, eu lembro que uma vez eu tinha uma atitude que depois eu parei pra perceber que era escrota mesmo. E aí um amigo falou comigo, pô, mano, tu sempre fala isso, não sei o que e tal. Na hora eu queria matar, eu falo isso que ele falou, mano, a vontade era te esganar. E depois eu falei, caraca, cara, ele tá certo, eu tô totalmente errado, entendeu? Sim. Eu também E, já pô, fui confrontado assim, mais novo, uma situação que eu tava num relacionamento e um cara que era conhecido, hoje é até um amigo, ele virou e falou umas verdades pra mim, só que ele falou por WhatsApp. E aí, na hora, eu fiquei que nem tu, só que ele falou onde tava, eu sabia onde ele tava. E eu falei, não, eu tô indo aí. Aí eu fui pra querer ir brigar com ele, só que quando eu cheguei, ele já tinha ido embora. Aí eu mandei foto do lugar, falei, tô aqui te esperando, não sei o quê. Acabou que ele ficou em casa e tal, a gente não brigou. Ainda bem. Aí, acabou que depois de um tempo, eu fui, liberei perdão. Um dia teve um negócio que a gente se abraçou ali, liberou perdão, mas no fundo o cara tava certo. No fundo o que ele falou tava certo. Só que ele falou com tanta sinceridade que eu fiquei ofendido. Só que realmente depois eu parei pra pensar e aquilo me fez crescer, entendeu? Então foi uma mas coisa positiva. E a gente também tem que ter essa coragem de confrontar. Às vezes eu até já confrontei algumas pessoas, mas
eu sempre fico assim, cara, tem coisa que eu fico pensando assim, isso é problema da pessoa, às vezes ela não vai querer crescer. Se for alguma coisa me envolvendo, eu vou falar, mas envolvendo só ela e os outros, eu fico meio assim de não querer me meter na vida dos outros. Não, é. Igual, tem coisa que tem que ter o limite também da até onde a gente vai. Mas eu acho que você vê que se a pessoa vai se afundar no buraco, dá até porque lá em. Eu acho que Ezequiel fala sobre isso, que o profeta ele tem que advertir a pessoa. Se a pessoa acatar, tranquilo. Aí se a pessoa, se o profeta não advertir e a pessoa morrer, tem tudo bem que tem um contexto sobre, a culpa é para ele. Então acho que quando a gente vê, pô, a pessoa que vai tá, É, na hora que a gente não pode dar corda também para a pessoa se enforcar, entendeu? é, exatamente, é. É isso. Que senão dá ruim. Dá. É isso, Matheus. Então mais um podcast. Então é isso, muito bom esse assunto aí. Dá uma Show. dica aí pra quem quer deixar de ser bonzinho. Cara, se conheça mais, se priorize. Eu começo a dizer não, que você vai ver que é libertador. Sim, Se importe menos com as pessoas e mais com você. exatamente. Tinha uma situação que eu ia contar, até esqueci sobre essas questões que a gente estava conversando. Se eu lembrar, eu falo. Mas, enfim, uma coisa que, quando eu era mais novo, eu comecei a falar, eu tinha dificuldade de dizer não também. E, às vezes, por exemplo, qualquer panfleto eu pegava, aí vinha nego pedir E ajuda. Nego pedir ajuda, tipo assim, às vezes eu não tinha, me virava para tentar ajudar a pessoa. Mano, não tô falando que a gente não tem que ajudar, mas não dá pra gente ajudar todo mundo que pede. Essa é a realidade. não, Então, fala aí. não, tu falou esse negócio do panfleto. Eu lembrei que recentemente eu parei de pegar panfleto, entendeu? É igual aquele pessoal da Ortopride, às vezes eu parava para escutar a pessoa e eu falo, eu não quero saber. Ah, eu não quero saber. E aí acabou. Melhorou. É isso aí. Entendeu? Mano, mas isso aí te treina, sabia? Aí eu falei, cara, Uhum. eu vou começar a treinar. Eu vi umas dicas disso também. Aí a pessoa vinha pedir, mano, a gente fala o quê? Pô, não tenho dinheiro. Sabe o que eu comecei a falar? Pô, a pessoa vem vender bala. Fala, pô, eu não quero, obrigado. Fala assim, mano, Uhum. não quero, eu tenho dinheiro. E tu declarar que não tem dinheiro também é ruim, né? Porque as nossas palavras Não, têm não poder. pode Então falar fala, que tem. É, tem que falar, eu não quero, não sei o que, pô, irmão, não quero. não quero, obrigado. Tipo assim, Se tu falar, se a tô pessoa for, quebrado, não, pô, irmão, hoje eu não quero, não. Que se eu lembro que eu falar tava que na não tem praia uma dinheiro. vez com uns amigos, meio da época da cachaça e tal. O que acontece? A gente tava lá em Itaipu, em Niterói, passando o fim de ano. E aí chegou um vendedor de óculos, né? De óculos escuros. Aí ele, ó, o óculos aí e tal. Aí a gente, pô, maneiro, não quero não, obrigado. Fomos educados e tal. Aí ele, pô, tem esse modelo, tem esse aqui, não sei o quê. Aí a gente, não, 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 obrigado. Aí, daqui a pouco ele falou assim, pô, bando de playboy, não sei o quê. Aí tinha um amigo meu que já tinha bebido uma, estava meio irritado. Aí ele falou assim, e daí que a gente é playboy, não sei o quê, mete o pé, não sei o quê. Aí o outro amigo meu, mais bonzinho, falou, não, calma, mano, não sei o quê, não, tá tranquilo, pô, deixa quieto. Aí já criou um mal-estar ali e tal com o vendedor, porque ele ficou falando que a gente era playboy e não queria comprar o produto dele. Mas, pô, o cara não respeita, a gente tem que falar, não, não é não, entendeu? Não, eu não quero. Ó, outro dia eu tava passando por aqueles vendedores de água de cheiro, que ficam Uhum, vendendo aqueles perfumes do. Ô Moreno, não sei o que, eu vou te dar um presente. Eu falei, não quero, não, irmão. Valeu, tamo junto, fica com Deus, não. é Outro dia isso. também, sábado, os caras, ô Moreno, Moreno, não sei o que, me ajuda, eu só fiz assim, ah! Aí, entendeu? Ela Mano, sacou. Porque isso é ajuda chato, muito. A cara. gente parece que não, mas ajuda muito. Vai aprendendo a falar não no dia a dia, que vocês vão ver como é que as coisas vão melhorar. Você vai evoluir nessa questão de saber negar as coisas. Não, muda Os muito, não são muda. mais Tempo importantes é do que o sim. vida. Uhum. Às vezes até dentro do seu casamento, quem é casado vai saber isso melhor. Você tem que dizer não para algumas coisas. Isso, sim, com certeza. Entendeu? Que o sim ajuda muito mais que o não. Sim. A gente que é cristão, cara, às vezes entram umas coisas na nossa cabeça também, como, lógico, a bondade é uma virtude que a gente está falando. Mas o excesso de bondade não. Salomão vai falar em Uhum. Eclesiastes sobre isso. As pessoas muitas vezes cristãos confundem isso, cara.
Então eles acham que ser cristão é você ser bobo. É você falar assim para tudo, é você tudo que te pedirem que você fizer, todo dinheiro que te pedirem você der, emprestar dinheiro, emprestar. Não é, cara. Você tem que ter bom senso, equilíbrio. Até porque você vai estar se prejudicando e prejudicando a pessoa também. Quando tu tá emprestando dinheiro para uma pessoa que tu sabe que ela é vacilona, que ela não gosta de trabalhar, não sei o que, tu tá atrapalhando ela. Né? Às vezes a pessoa até paga e tal, mas não tem que ficar emprestando nada, não. Tem que se virar. É, Entendeu? Chega momentos que a gente tem que fazer para uma pessoa crescer. sim. E sobre falar não em relacionamento, eu dei um exemplo da pessoa recente, mas eu era assim também quando era mais. Homem realmente é mais difícil, porque em questão de Uhum. relacionamento, se aparecer uma mulher, é mais difícil para o homem falar, pô, saber falar não. Mas, cara, se a gente não aprender isso, onde a gente vai parar? Uhum. A gente vai, qualquer pessoa que aparecer, a gente vai. E tem gente que é assim. Não, ai, a mulher vai se aproveitar do cara. As mulheres, os ditos aproveitadores aí, quando vê o cara toma um chifre. É, aí é Esse complicado, negócio de né? chifre na cabeça. É. Cara, eu tava vendo uma vez um cara que eu acompanhava no YouTube há muito tempo, e aí mandaram uma pergunta pra ele, e a mulher falou assim: ah, parece que eu sou curva de rio. Tudo que é de ruim parece que para em mim. Que, tipo assim, na curva do rio, as coisas sujeiras vão agarrando, né? Então, pô, Uhum. me chama de curva de rio. Tudo de ruim para comigo, acontece comigo. Aí o cara tava falando, cara, quando você tem essa atitude boazinha, essa atitude já com meio que você tem pena de si mesmo, você acaba atraindo coisa ruim mesmo. Então, você ser bonzinho atrai mais situações que você vai passar por humilhação, por coisa ruim. Mas é, E se entendeu? você for bom, você tem que ser bom, ter autoestima e você vai melhorar, as coisas vão melhorar na sua vida. Quando você se conhece ali e tal. E, cara, às vezes é melhor dizer não, entendeu? Igual, até essa parada, às vezes, igual a gente pô, quer casar, tal, não sei o quê. Às vezes aparece uns doidos aí e tal, não sei o quê. É bom o cara dizer não. Se o cara vai dizer dizendo sim pra todo mundo, quando o cara vê, já tá envolvido com gente nada a ver e tal, Sim. aí mata o cara. Cara, Entendeu? o caminho que a gente vai, o nosso caminho do propósito, ele é formado pelos não, mano. A gente precisa dizer Uhum. não todo dia. Não, e às vezes é uma merda dizer não. Tem dia que eu não queria dizer não, mas eu falo, não, pô, não. Às vezes não É, pra mim mesmo, não pros outros. É igual, eu vou te dar um exemplo aí, essa parada, tipo, de relacionamentos casuais. Cara, ultimamente é difícil, mas eu tô dizendo não primeiro pra mim, e é difícil, e também não pra outra pessoa, porque eu sei que aquilo ali não vai dar em nada. Igual, pô, tu já recebeu uma mensagem de uma menina e tal. Eu falei, cara, eu não vou responder. E me doeu não responder. Mas eu falei, é melhor pra mim e é melhor pra ela. Porque sim, se eu disser assim aqui, isso aqui não vai dar em nada. Vai me atrapalhar, exatamente. atrapalhar ela. Entendeu? É. Vai só me tirar meu futuro e a paz dela. É isso aí, às vezes é melhor. Eu recebi uma mensagem também ontem de uma menina, mas não é questão amorosa, não. Mas ela me questionando uma coisa. Cara, eu deixei ela no vácuo, velho, porque, tipo assim, não é uma coisa que tem a ver com ela, não é uma coisa. Eu não devo satisfação, entendeu? Então eu preferi Uhum. deixar no vácuo do que também criar conflito e responder o que eu queria. Preferi deixar no vácuo, que a resposta do vácuo é. O vácuo também é a resposta. Então eu deixei quieto. Se ela insistir, aí eu vou falar umas verdades pra ela, mas eu, pra não ter dor de cabeça, não que nesse. Tem hora que tem que ter dor de cabeça, mas nesse caso era melhor não. É. Então eu deixei quieto. Não, tem que ser, tem coisa que essa parada do vácuo é muito importante também. Às vezes eu faço isso, às vezes nego me enche o saco com algumas coisas, eu finjo que não vejo, Sim, entendeu? Eu respondo só na mente. Porque se sim. a gente fosse importar tudo já era. Tu falou uma parada interessante. Às vezes eu falo não, mesmo contra a minha vontade. Isso é uma característica muito forte das pessoas boas. Tá? E o homem de verdade, ele sabe fazer isso. Meninos, eu tenho uma frase que fala, meninos fazem o que querem, homens fazem o que precisa Não, ser me feito. faz o que precisa ser feito. No exemplo de Jesus, Jesus não queria, realmente, no fundo, ele não queria, ele estava se sentindo agoniado de ir para a cruz, mas ele sabia que era o propósito dele. Então, ele tinha que cumprir aquilo, porque ele era um homem.
É um homem, ele ao Hum, mesmo tempo Deus, né? Mas eu digo, ele era um homem no caráter dele. Então ele precisava fazer aquilo. mas muita coisa. Eu vou te dar, posso citar dois exemplos aqui, igual. Nem todo dia eu quero acordar, ir pra academia ou nadar. Eu falo, pô, mano, não queria tal. Eu falo, não, é só hoje, vamos. Eu digo não pra minha cama, pra preguiça, entendeu? Pra cama quentinha, confortável. E aquilo ali lá na frente, a conta fecha. Foi igual essa questão de ler a Bíblia toda tal. Pô, tinha dia que eu não queria. Eu falava, não, não vou fazer, não. Eu falava, não, vamos lá, tal, isso aqui. E, pô, edificou totalmente a minha vida. Mudou realmente, mudou. De verdade, eu senti uma mudança. Sim. Então, mais uma dica para deixar de ser bonzinho é fazer o que precisa ser feito. É, faz o que precisa ser feito, você sabe o que tem que fazer. Não enrola, vai lá e faz, entendeu? Não negocie com seu cérebro. É isso. Então, eu deixo essa dica aí também. Se livra do excesso de bondade. Tenta ser uma pessoa justa, boa, que sabe falar sim. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. A palavra do homem, a palavra da pessoa reta é sim, sim, não, não. Então, aprenda a dizer não, aprenda a Tem dizer sim no momento certo, que eu tenho certeza que você vai romper na sua vida. Uhum, é verdade. É isso? Então é isso. Fechamos mais um episódio. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. É aí agora que você tem que dizer sim. Deixe seu comentário. Conta aqui histórias que você falou não e se sentiu edificado. E você aí que não conseguiu dizer não, conta aqui as histórias que te atrapalhou. Exatamente. Isso aí. Comenta, se inscreve, compartilha com alguém. Foi muito bom esse episódio. É bom que essas dicas a gente fala assim, tá passando para frente, conhecimento, mas é tudo coisa que a gente aprendeu que serve pra gente, que serviu Uhum. pra gente, né? Que ajudou muito, que vai ajudar de vez em quando. Vou até voltar para ver esse podcast para poder É, reprogramar esse isso. é o que eu tô mais ansioso para escutar. Pô, isso aí. Então é isso. Ah, é isso. Até o próximo Tamo episódio. junto. Valeu. Valeu, tamo junto. Tamo junto.